todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, um programa produzido pela Assembleia de Deus Caratinga. Que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E hoje nós estamos num lugar muito especial, já tinha algum tempo que a gente não gravava aqui, também para poder falar de uma data muito especial. Então hoje nós estamos aqui na Toca dos Coelhos para poder falar também do Dia das Mães. E nós estamos com ninguém mais, ninguém menos que a irmã Zezé. Tudo bem, irmã Zezé? Tudo bem. Paz do Senhor? Paz do Senhor. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. É para os Dias das Mães, né? Estou muito feliz. O Dia das Mães são todos os dias, né? Todos os dias do Dia das Mães, né? Mas escolher um dia, né? Foi muito bom. Eu acho que é um dia especial, né? Pra gente ser lembrada. Ao menos isso, né? Ao menos isso, né? E quando Muito a gente fala de mãe, a gente fala de um amor assim, né? Deus na palavra. Diferente. Um amor que não é igual o de Deus para nós, não, mas é um amor muito forte de mãe para filho. De mãe para filho. Nossa Deus. Lá na carta de Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 13, no capítulo 12 e 14, ele fala dos dons. Aí entre esse capítulo, de repente, ele fala do amor. E eu acho que define muito o amor de mãe. O versículo 4, 5, 6 e 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, Isso. não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, Glória tudo espera a Deus. e Aleluia. tudo suporta. É o amor de mãe. É bem parecido? Quase. Porque o de Deus é tão lindo o amor dele para conosco, né? O de mãe aproxima bem. Aproxima bem, mas Nossa, muito. Aproxima bem. Irmã Zezé, e conta aqui, quantos filhos a senhora tem? Olha, eu sou mãe de 12, né? 12. Glória a Deus. A primeira, eu costumo dizer que ela nasceu, passou 4 anos, veio a Isabel. Aí, mas ela, eu tenho como, mandei um dízimo, que é o primeiro, as primícias. As primícias. A primícia da família, porque depois ficou 11. Ficou 11. Agora eu tenho 11. Glórias a Deus. Deus deixou 11 comigo. 11. E sou mãe de 11. de 11. De 12, né? De 12, porque não. Tá com o senhor. E nisso tudo, assim, o papel de mãe, em tudo que a senhora já passou até hoje, porque acho que filho traz preocupação pra gente pro resto da vida, né? Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Mesmo já tendo casado, tendo formado a família dele. Nossa, Deus, a gente não esquece, não. Não esquece. Não esquece. Mas assim, o que a senhora acha que foi mais difícil em ser mãe? O problema é o seguinte, porque o Ari, Deus escolheu ele para o trabalho dele, né? Sim. Então, veio 11 filhos, um atrás do outro, depois da primeira, um atrás do outro. Então, eu passei muito aperto, muito mesmo, porque o Ari ficava mais na obra de Deus do que com a família. Mas eu glorifico a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele não ficou presente com a família muito tempo, mas trabalhou para o Senhor. E eu nunca impedi, nunca. Sim. Uma vez, numa cidade que a gente morava, em Paracatu, eu estava esperando um dos meninos, a Júnia. A Júnia. Então, o que aconteceu? Eu já com dor, já começando a passar mal, e fazendo a marmita dele para ele ir para um lugar lá perto de Paracatu, Gado Bravo. E ele ia de bicicleta muito longe, então ele levava marmita, porque não tinha outra condução, né? Então levava a marmita, eu fazia aquilo tudo, biscoito, as coisas tudo para ele levar, e eu ficava, mas já passando mal. Não impedi meu marido de cuidar da obra. Dizer assim, você não vai porque eu já estou passando mal.
glória a Deus, não falei isso. Então, assim, E ele foi. E ele foi. E ela nasceu, glória a Deus, está aí. Fui andando para o hospital. Só foi andando para o hospital? Foi. Só a senhora e Deus? Só eu e Deus no meio da rua. Jesus, tem dó de mim. Aí cheguei na porta do hospital, falei assim com a atendente, minha filha, me socorre. Aí ela veio já com a maca, a outra veio para ajudar. Pronto. Foi essa a história. Essa história. Então, assim, né, a maior dificuldade a senhora acha que, né, ficou um pouco mais sozinha, mas por conta, né, da vida, da obra, da pastoraria, da do obra chamado de Deus, dele. E assim, e o que era mais prazeroso em ser mãe? O que a senhora acha que é mais prazeroso em ser mãe até hoje? Até hoje, o que eu acho mais prazeroso é o seguinte. Hoje, por exemplo, não, quando eles eram pequenos, eu tinha tanto ciúme dos meus filhos, que quando tinha, nossa Deus, deixava eles sair na rua sozinhos. Aí lá perto de casa tinha um boteco, que falava na época, né? Tinha de tudo. Aí eles pediam, eu quero ir lá no Sononô, mamãe, pegar doce. Falei, vai. Maria Mole. Vendo Maria Mole. Aí eles iam, né? Mas não tudo. Um ia buscar para os outros. Falei, não pega carro de ninguém, não para com ninguém, porque não pode isso acontecer. Então vocês vai, panha depressa e volta bem depressa. E eu ficava de olho neles ali na varanda. Ficava. A senhora então era bem zelosa. Eu não soltava nenhum. Eu era você conhece gato quando estão mudando de lugar? Que pega ele pelo pescoço. Então, a gata pega eles e leva para o lugar que ela quer. Não é assim? Então, assim era eu. Glória a Deus. Cuidei dos meus filhos demais. É tanto que as vizinhas falavam assim, Zezé, você é demais. Eu deixo meus meninos sair. Falei, eu não deixo não. Esse aqui, o Moisés, começou a trabalhar com 15 anos. Com 15? Com 15 anos. E eu dei para ele e ele queria, não tinha jeito de outro serviço, né? Então, ele pediu que ele queria comprar um engraxate, né? Uma caixa de engraxate. Então, comprei ela novinha com todos os ingredientes, dei para ele. Falei, vai meu filho. Aí ele ia para a rua, ganhava dinheiro, e engraçado que o primeiro dinheiro que ele ganhou, ele chegou aqui, mamãe, o dinheiro. Aí eu peguei, ajudei ele a contar, tal. Aí quando eu voltei para ele, não, esse é da senhora. Eu falei, não senhor, foi você que trabalhou, meu filho. Então, o primeiro, o que você tem que fazer? Tira o dízimo, porque o dízimo é do Senhor. Então, você tira o dízimo, depois você come o que você quiser com o dinheiro. Aí ele falou assim, então é meu? Eu falei, é seu. Ele ficou tão feliz. Ai, adolescente, né? Já querendo seu dinheirinho. Eu sei não, eu ensinei, não deixei nunca meus filhos ficar à toa. Nunca ficar à toa. Não. E sempre ensinando nos caminhos do Senhor, né? E nos caminhos do Senhor, nosso Deus elevava todo dia. Todo culto, não deixava não. Então, glória a Deus, eu falo com Jesus. Agradeço muito a Ele dele ter me dado essa sabedoria de trabalhar com meus filhos, trabalhar com eles, e trabalhei. Teve uma vez, você vai até achar graça, eu reunia eles tudo em volta da cama, assim, para ler a Bíblia à noite, fazer aquele culto familiar, culto doméstico, assim, só nós ali. Então, nós ajoelhamos todos e cada dia um lia a Bíblia e orava e pregava. Sabe, eu ensinava tudo. Aí quando chegou uma vez, eu estava fazendo isso, né, cada um fazendo a sua parte,
Aí o Eliseu chorou lá no canto, que ele era o caçula, né? Aí ele chorou. Uai, você está chorando? Ele disse assim, também eu sou o último, e ninguém lembra de mim para me pregar. Eu quero é pregar desse jeito. Falei, agora mesmo chega a sua hora, meu filho. Ele era o último, né? Ele era o último, né? Aí quando chegou a hora dele, que bonitinho, igual os outros, leu a Bíblia, pregou bonito. Até pouco tempo eu tinha onde ele pregou e agora eu esqueci. Mas foi tão bonita meus filhos, eu criei assim. Glória a Deus. Glória a Deus. De manhã levantar, fazia café para eles ir para a escola e eu falava, ficava orando, Jesus, ser com meus filhos, ser com eles. E sempre na dependência do Senhor, né? Ai, na Fazendo dependência de Deus. A parte da gente de mãe, que não é fácil. Nosso Deus. Com os nossos não acertos, é fácil, com os nossos não. erros também, né? Porque tem hora que a gente erra, como mãe. Nosso Mas Deus. sempre lembrando do Senhor. No Senhor. Quando eles iam dormir, todo mundo dormia. O Ari estava viajando, por exemplo, às vezes não estava em casa, estava viajando. Eu fechava a porta do meu quarto e dobrava o joelho ali, minha filha. Eu falava tanto com Deus, o nome de cada um. Papai, eles não são meus, são do Senhor. Então o Senhor cuida deles para mim. Joelhada, às vezes tirava no chão assim, cabeça no pó. Ah, minha filha, um dia uma irmã perguntou assim, você Zé, só tem os joelhos tão escuros, que não saía de jeito nenhum, podia fazer passar escova. Aquele calo, parece que ia ser sujando, a gente limpa, mas torna a ajoelhar, né? Então, mas glória a Deus. E aquilo que a senhora falou, né? Está no Salmo 127. Os filhos são do Senhor, né? Eles são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele nos dá. Ele nos dá uma recompensa. Irmã Zezé, e para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse um recado para todas as mamães, né? Um recado do seu coração, assim, para as mamães, felicitando elas pelo dia delas. Ser mãe é muito difícil, mas feliz é aquela que é mãe. Eu quero dar um conselho para vocês. Cria seus filhos na presença de Deus. Faz culto doméstico com eles a hora que vocês puderem. Não deixa seus filhos só com a escola secular, não. Mãe, você é mãe, ele saiu de dentro de você. Então você tem que cuidar dos seus filhos, ensinar a educação, ensinar mais a palavra de Deus. Então vocês faz isso, porque eu fiz isso com os meus 11 filhos. E hoje, glória a Deus, não tem nenhum fora da igreja. Amém. Então, é um pedido que eu faço a vocês, mamãe. Cuide dos seus filhos. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos conversar com outra mamãe. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta para o nosso segundo bloco e agora eu estou aqui com outra mãe. Gente, outra mãe, uma mãe nova, linda e apesar de ser nova,
Ela tem muita experiência, não é, Marina? Tenho. Tenho que ter, né? São 3, no final das contas, são 3 pessoinhas para mim poder estar cuidando. São 3, né? Uhum. Marina, e foi opção sua, porque quando a gente fala assim, nossa, eu tenho 3 filhos, acho que hoje as pessoas se assustam um pouquinho, né? O número 3 assusta muito. Uhum. Mas na realidade não foi um planejamento, não. O planejamento mesmo, a princípio era só ter a primeira, a Liz, né? E a Liz veio de surpresa e o Henrico veio de surpresa também. Quando eu estava com 3 meses que eu tinha ganhado a Alice, o Henrico foi gerado. Foi gerado. Uhum. Então, é escadinha. É, escadinha. Eu vou te fazer uma pergunta, porque se você me fizesse essa pergunta, eu acho que eu nem lembraria mais, assim. Como você era antes de ser mãe? Antes de ser mãe? É. Eu acho que eu também não consigo nem me imaginar mais a Marina antes de ser mãe. Não consigo me imaginar, porque sempre foi um sonho para mim ser mãe. Então, assim, eu tinha muito essa preocupação, porque eu vinha fazendo exames, né, com médico, acompanhamento, e para medicina não podia ter filhos, porque eu tinha alguns problemas, eu tinha útero bicorno, ovário policístico, então assim, quando eu estava no médico, eu fui no médico, ele falou, olha, pode ser que você consiga engravidar um dia, mas não vai ser uma coisa fácil. E aquilo assim me deixou preocupado, porque eu achei que eu ia ter que travar realmente uma batalha com Deus. Sobre meu útero também bicorno. Uma batalha com Deus para mim poder conseguir engravidar e ter meus filhos, sabe? Mas Deus foi tão misericordioso que eu parei, assim, né, de tomar medicação e a Liz veio, rapidinho. E quando eu assustei, já tinha a Alice e o Henrico. E o Henrico. Então assim, eu não consigo nem imaginar como que eu era antes. Eu acho que a mulher ela só se descobre mesmo depois da maternidade. Depois da maternidade. A gente chega a um ponto que fala assim, não, eu nem me imagino antes mais sem. Não é? É uma coisa assim assustadora, né? Que a gente acaba que eles fazem parte da gente a tal ponto que a gente não consegue lembrar de como a gente era antes deles. De como que a gente era antes deles. É cansativo, não é também? É bem cansativo, Carol. Não vou mentir, não, é cansativo, mas eu acho que o papel de mãe é um papel de renúncia diária. A gente renuncia a gente mesmo, né? A gente renuncia às vontades da gente. O lugar onde que o filho da gente não tem como ir, a gente não vai. Então, é um papel de renúncia diária. Diária. Acho que foi ontem mesmo, eu estava vendo um videozinho. E eles, né, chega Dia das Mães, tem vários vídeos. E o repórter perguntava assim, geralmente para as mães com crianças menores, o que você queria de presente do Dia das Mães? Me fala assim, se você pudesse escolher qualquer coisa hoje, um presente mesmo, depois eu te falo a resposta da maioria delas. Vamos ver se é a mesma. O que você hoje, Marina, fala assim, Marina, o que você quer hoje, assim, um presente de Dia das Mães, um presente para você? Para mim... Um presente. O que você mais queria hoje, Dia das Mães? Para mim, ser sincera, eu não queria presente material. Eu queria ter o privilégio de ver meus filhos crescer, desenvolver. Eu queria ter o privilégio de criar meus filhos. Ver eles se tornando homens, mulheres. Porque eu sofri essa ausência de não ter a minha mãe. Porque com 8 anos de idade eu perdi minha mãe. Né? Com 8 anos. Com 8 anos. Minha mãe faleceu de câncer de mama. Então, assim, eu não tive esse privilégio de várias fases da minha vida ter minha mãe. No meu casamento, alguns momentos na adolescência que a gente precisa, né? De mãe, de um ombro amigo para poder perguntar as coisas. Eu não tive isso. Quando eu engravidei, aqueles medos, aquelas dúvidas todas, eu não tive isso. Então, assim, eu quero ter o privilégio de estar viva, ter saúde para me poder ajudar meus filhos. Nas fases. Acompanhar cada fase de cada um deles. Adolescência, agora a fase deles, né, criança, adolescência, a juventude, quando eles casar, quando eles tiverem dúvida, que eles quiserem recorrer a mim, conversar. Eu quero esse privilégio. Não é nem material, eu quero ter o privilégio de criar meus filhos e acompanhar a fase deles. A fase deles. Quando eu te falei desse caso, o presente que elas pediram também não era o material. Mas esse presente estava envolvido, assim, numa coisa para elas, pro benefício delas. Uhum. Aí, né, por causa da sua história, sabe o que elas pediram? Eu queria um dia poder dormir 24 horas. Eu acho que, assim, desde quando
eu me tornei mãe, a gente nunca mais tem o mesmo sono. Eu acredito que até você tem seus meninos grandes, nunca mais seu sono foi o mesmo. A hora que eles falam, você acredita, mãe, a primeira vez eu desperto? Não é? A gente nunca mais tem o sono igual, né? Isso aí eu já programei a minha mente para isso, já blindei. E assim, mãe, igual eu falei, a gente acaba tendo que se abster de muitas coisas para ser mãe. Uma das coisas é o sono. É o sono. É o sono. Porque eles passam mal, igual lá na minha casa, passar mal aí vai a carreirinha. Todos os três passam mal. É. Então, assim, isso aí eu já até me adaptei. Aqueles mal do estômago a gente nem passa mais, porque a gente fica tão imune, né? Por que você acha que Deus criou as mães? Eu acho que é para poder ter um amor mais aproximado do amor dele. Pra gente ter pelo menos um pouquinho. Um pouquinho, pra gente sentir um pouquinho do que é o amor de Deus. Porque eu acredito que o amor de uma mãe é o amor mais aproximado do amor de Deus. Por isso que ele criou, para o cuidado, para todo ser humano ter esse afeto, esse carinho, esse cuidado. Que é um cuidado da mãe, mas é um cuidado que vem de Deus pra gente. Eu também acho que é isso. Tanto é que tem um versículo que fala mais ou menos assim, né? Que nós mesmos, suas mães, mesmo sendo maus, dá coisa boa aos filhos, eu não vou dar. Verdade. Né? Então eu também acho que é pra gente ter uma noção como que é. Que é o amor de Deus. Como que é o amor de Deus. O cuidado dele com a gente. A gente ouvia muito assim, o que você vai ser, Carolina, quando você crescer, né? Tem essa pergunta até hoje, a gente pergunta pros filhos. Mas aí eu vou fazer essa pergunta ao contrário, Marina. O que você vai ser quando seus filhos crescerem? Meu pai, eu nunca me fiz essa pergunta. É uma pergunta difícil. O que eu vou ser? Eu acho que eu vou ser mãe deles ainda, conselheira. Eu vou querer ser avó. Vou querer ser avó. E principalmente aí eu vou ter voltar a ter o meu momento de ser só esposa. Só esposa. Porque a gente também deixa de ser um pouquinho de cada coisa ao longo da vida para a gente se tornar mãe todo dia. Então, assim, eu acredito que quando eles crescerem, eu acho que vou ter mais funções do que só de ser mãe agora. Uma vez estava tendo uma dinâmica de casal e o Felipe estava ajudando nas perguntas e perguntou assim, qual que é o sonho da sua esposa? Aí o meu menino respondeu assim, ser vó. Eu nunca te falei que meu sonho é ser vó. Eu acho que na mente deles, né, já... Que eles já planejam isso, né? É. Porque o Felipe está com quantos anos? 17. Então, querendo ou não, agora ele já caminha para pensar, né, no futuro dele. Então, ele já se vê como pai e você como vó. E como vó, ele vai ela já... E você pensa assim, realmente, quando eles crescerem, né? Como que vai ser? Como que vai ser? Porque eles vão formar a família deles. Sem eles em casa. Porque quando tá em casa, né? Você já tá começando a sentir isso, né, Carol? O Felipe tá estudando, né? Ele estuda, Fora, né? Eles vão... Não, ele tá aqui. Ele voltou? Voltou. Mas eles vão criando são fases, Sim. né? E a gente já tem que ir preparando. Eles vão criando os vínculos deles. Vínculos. Aí vai um pouco distanciando O caminho deles. da gente. Aí dá um medinho na gente. Dá, eu sofri um pouquinho, sabe? Mas é Deus mesmo, é só Deus. Tem coisa que não a gente... Verdade. A gente fica sentido porque a gente quer o tempo todo eles perto da gente. E na realidade não é assim que funciona. E é muito difícil educar, né, Maria? Demais. É muito difícil no mundo do jeito que tá, né, Carol? Criar é fácil, difícil é educar. É difícil educar. No mundo. Num mundo que a influência vem o tempo todo, de todos os lados. É um bombardeio de informação para eles. Às vezes eles não conseguem processar as informações. Sim. E lidar com as divergências da gente também. Né? Questão religiosa também é complicado. Porque o mundo, a Liz tem 5 anos. Algumas coisas ela me questiona já. Aí eu tenho que parar, pensar, o pai dela também. A gente já passou por situações também, sabe? Com ela em supermercado e ela vinha questionar pra gente, a gente tinha que parar, analisar o que ela estava perguntando para poder atender a resposta dela, né? E de forma com sabedoria para poder também, né? Passar para uma criança de 5 anos umas coisas delicadas. A Sofia teve uma vez, ela era pequena, ela tinha uns 7 anos. E numa confusão na escola, um amiguinho usou uma palavra, um palavrão, para afrontar outra amiga dela. E ela não sabia o que significava aquele palavrão. E aí eu falei, Sofia, ela falou assim, mãe, é melhor você só me contar, porque eu posso olhar na internet.
Aí eu pensei assim, pode, e se ela olhar na internet não vai ser bom. É. Então, assim, ela foi sincera. E é isso que eles fazem, né? Eles têm muito acesso. Tem muita facilidade para tudo hoje. Na realidade, está tudo na palma da mão deles. E educar não é fácil, né? Não, educar não é fácil. Colocar no mundo é mais fácil do que educar. Criar é fácil, porque criar você precisa da subsistência, roupa, comida, isso é fácil. Agora, vamos Educar é diferente. E você lembra da nossa lição dessa semana da escola dominical? Que falava... De família. Aham. E falava de pais zelosos e Sim, filhos sim. rebeldes. Sim. E uma coisa assim, sempre estava na minha mente, mas me preocupou. Você lembra que na verdade prática, né, falava assim, que por mais que a gente cuide, que a gente eduque, no final não tem jeito de Não tirar a tem como. responsabilidade individual Aham, deles. porque cada um tem direito de escolha, né, Carol? E você sofre com isso? Sofro... Com antecedência de pensar assim, será que vai escolher o certo? Na realidade, eu sofro para mim poder tentar influenciar eles agora, ensinar agora. Formar o caráter deles agora, porque é quando está nessa fase de criança que é formado o caráter deles, né? Ao ponto deles serem influenciados por mim, que sou mãe, né? Eu influenciando como mãe, para quando eles chegarem na maturidade deles, eles já têm um caráter formado, eles já falam não, 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 sim, sim. Eles já têm a opinião deles formada. Então, assim, eu sofro por mim hoje, para mim, com a preocupação de eu ter a capacidade de educar hoje. Para mim não sofrer futuramente com eles. Exatamente. Marina, vamos trazer eles aqui, vamos. Vamos chamá-los. Marina, nós somos com a turminha aqui. Agora sim, Nós completo. Completo. Quem que é essa? É a? Liz. A Liz, fala. Liz, você tem quantos anos, Liz? Quantos aninhos? 5. Sim. Alice. Alice, Quantos 2 aninhos. Anos? 2? 2. E o Henrico, Com 1 aninho. com 1 aninho. Domingo é dia das mães, não é, Alice? Não é, Alice? A sua mamãe é uma boa mãe? É? É uma boa mãe? É? O que mais você fala da mamãe? O que você acha mais legal assim na mamãe? Abraço. Abraço! Ela abraça muito. Isso. E você, Alice? O que você acha mais legal na mamãe? Abraço. Abraça também, lindeza. Ela gosta de me imitar. Ela gosta de te imitar? Alice. Alice? Mas sabia que todo irmão mais novo faz isso com o mais velho, né? É modelo, né, tia Carol? modelo, é por isso que é modelo, ela sempre vai te imitar, porque ela acha que você é legal, né? Que você é a irmã mais velha. Ela vai aprendendo as coisas com você. Liz, você já sabe o que você vai ser quando crescer? Já te perguntaram isso? Ô Liz, e se você pudesse hoje, assim, sua mãe fosse brincar com você de qualquer coisa, ela fosse fazer uma coisa com você, de que você gostaria que ela brincasse com você? Olha lá pra tia. Esconde. De esconde-esconde? E você, Alice, o que você gostaria de brincar com a mamãe? Esconde. De esconde-esconde também. Você já brincou de esconde-esconde, Marina? Já. Já? O que mais que a gente brinca lá em casa que você gosta, que a gente joga lá em casa? Uma pra outra. Bola. Bola. E Marina, pra gente encerrar com os meninos, e se acha que tem jeito a gente medir o amor de mãe? Não. E não tem como medir o amor de mãe separado também, não, porque é tudo igual. É O amor tudo de igual. ele não divide pelos filhos, ele multiplica. Ele multiplica, né, gente? E a gente às vezes fala assim, os filhos falam, ele tem um filho preferido. Não é, é porque cada filho tem um temperamento, Tem. né? Cada um tem. São 3 filhos da mesma mãe, do mesmo pai, com um gênio totalmente diferente. Então, a gente tem que saber lidar com cada um deles. Por isso que às vezes um sente a diferença no outro, mas não é questão de amor, é questão mesmo de saber lidar com cada personalidade. Com a Liz aqui, com os meninos, deixa um recado Mãe. para as mamães, né? Uma felicitação, né? Deixa um incentivo para todas as mamães nessa data tão especial, que esse papel tão gratificante e também, às vezes, cansativo, né? Na realidade, eu queria dar os parabéns, né, para todas as mães, desejar a todas um feliz Dia das Mães, que Deus possa abençoar cada uma de vocês, capacitando, dando sabedoria, dando paciência, né, e auxiliando vocês no momento que vocês mais precisam, que vocês tenham dúvida, e que a gente possa seguir o modelo de muitas mães da Bíblia, né, o modelo de uma mãe de oração, igual a Ana, uma modelo de mãe de fé,
que tenha muita fé, muita persistência, muita perseverança, igual Joquebede teve muita fé se entregando o filho dela. Eu queria deixar essa mensagem que a gente, como mãe, a gente tem responsabilidade sobre a vida e o futuro dos nossos filhos, então que a gente possa exercer essa responsabilidade com excelência e buscando sabedoria sempre em Deus. E eu queria desejar a todas um feliz Dia das Mães. Nós vamos ter mais um bloco, nós vamos ali, daqui a pouquinho nós voltamos. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos aqui, né? Nós vamos ter 3 blocos, agora nós vamos papear, né, irmã Zezé? Conversar, né, Marina, Preta? E tomar um café, né? Porque toda mãe merece e gosta de tomar um café com as amigas, não gosta? Faz O parte. momento da gente, né? Se gosta. Isso. Mas Zezé, mais 11 filhos, muita experiência, não, né? mas eu tinha vezes que eu não achava meu prato de comida. Não, porque eu deixava o prato para acudir o que caía, Eu sei o que é sangue isso. correndo, e eu ia cuidar daquele menino, voltava, cadê o prato? Cadê o prato? A moça já tinha lavado. Aí você Quando a passa gente sem não comida. come, às vezes até junto com o filho, né? Com o filho, ó, Vai punha dando na comida mesa, e vai assim, os comendo. menores, era 3, sempre 4. Aí eu punha na boca de um. Carreirinha assim. Eu faço isso lá na minha casa. Você faz assim? Porque o meu horário é bem corrido, né? Então eu coloco todos na paredinha, assim, sentado nas cadeirinhas, e já vou dando na boca de todos eles juntos para aproveitar. Aí meu esposo fala assim, eles comeram bem? Eu falei, não sei. Eu sei que eles comeram. Todos eles. Eu Não. também fazia assim com os meus. Era assim mesmo, a Ia gente às vezes dando chama, a gente pipoca, levanta, não é? A gente nem termina de comer, levanta pro prato ficar lá. E até hoje, né? A minha tem 22 e é desse jeito. É a mesma coisa. A gente deixa de fazer pra gente, às vezes a gente deixa de comer pra resolver. Aquela coisa pra pergunta que você ela. me fez, Carol. O que você vai vai ser ser? quando seus filhos crescerem? Ela acabou de falar aqui, continua a mesma coisa com a filha com 22. Eu não posso falar, porque uma vez a minha sogra falou assim. Eu falei assim, ai meu Deus, até esses meninos crescer para me sossegar. Aí ela falou assim, minha filha, bate com o pé na boca se a mão não der. Porque depois de criado dá mais trabalho do que agora. Minha sogra falou assim comigo. E, entanto, eu até agradeço a Deus, porque eles não me dão trabalho, nem pequeno, né? Deu. Mas grande não dá não, glória a Deus. Até agora Deus tem me abençoado. É porque as fases são fases, né? As preocupações mudam, né? Quando é pequeno, pelo menos tá tudo ali perto, na hora que você quer, você controla mais, aí depois eles começam a ter opinião própria. Aí depois casa, vem a preocupação. Verdade. Né? Então, assim, não Muda, acaba, né? As Não, preocupações, nunca acaba, elas não. mudam de acordo com a fase. Não muda. Nossa, à noite eu deito, lembro da Cláudia lá naquela distância. Lembro do Abner também, lá na Vitória, é longe, pois se eu estou aqui, precisa avião ou carro Sim. para me ir lá. Então é longe, não é? Ah, mas depois que eu junto todo mundo assim, ó, e deito, fico quietinha assim para dormir. Aí as últimas palavras que eu falo com Deus é essas. Papai, deixa eu abraçar o Senhor e entrar dentro do Senhor. Amém.
E o Senhor também entra dentro de mim agora, papai. E eu vou dormir. Estou às tuas ordens. Aí pronto. Não moro mais. Só dormir. Só dormir. Aí vai que- descansar. Vou descansar. E é bom a gente ouvir as experiências, né? Aqui, irmã Zezé, 11, 12, eu 2, Preta 1, você 3. Cada um com uma experiência diferente, né? Mas eu acredito que hoje a irmã Zezé fala que seus filhos não te deram trabalho, mas porque todos eles foram criados no Evangelho, né, irmã Zezé? Foram, nossa. Então eu Deus. acredito que é um poder de uma mãe cristã que ora e que incentiva, né, os filhos a crescer no caminho do Senhor. Eu acho que faz uma diferença enorme Dá pra muita gente diferença, futuramente. muita diferença. E quando a gente fala trabalho, é aquele trabalho, né, que a gente, até interrompendo vocês, hoje eu tava com o meu cachorro na praça passeando de manhã. E eu me deparei com uma cena e eu fiquei assim, tocada, sabe? Né? Só comecei a orar na hora, interceder baixo. Eu vi uma senhora com um menino jovem, um menino bonito, e o menino, você vê que ele é um dependente químico. E eu não sei se essa senhora é a mãe ou a avó. Mas o que ela falava, por que você está nessa situação? Você tem roupa, você tem comida, você tem uma casa, você tem dignidade. Muita bênção que nós temos, né? E você está assim, por quê, meu filho? Ela falava assim, Eu acho que é uma tristeza. e era uma tristeza. E quando eu falo Mas assim, ele né, era vazio, né? hoje Ele eu vi tinha essa cena, tudo, ele mas tem ele é tudo, vazio. vazio. Então eu falo assim, quando os nossos filhos, quando a gente fala assim, não deu trabalho, lógico que todo mundo dá o trabalho normal, mas uma mãe que enfrenta uma situação dessa é triste. Eu fico imaginando, é muito triste. Graças a Deus, eu orei muito. Quando eu estava esperando cada um, eu punha a mão assim na barriga e pedia a Deus. Consagrado Desse filho perfeito, papai, em tudo. E todos os meus são assim. Glória a Deus. Mas é gostoso ser mãe, né? Gerar é maravilhoso. Ai, Acho que a melhor fase da vida de uma mulher é gerar. É gostoso demais. É preocupação, é muito e tal. Mas assim, nossa, eu sou muito grata a Deus também por ser mãe. É muito gostoso. E eu primeiro acho que ele sofre um pouquinho com a gente também, né? Porque ele é um cobaiazinho experiente. Sofre. O Felipe mesmo sofreu, porque eu não deixava, não gostava que os outros pegassem. Aham, eu também. Eu vigiava o menino à noite, que eu tinha medo de morrer engasgado. Aqui eu chegava assim pra Os ver se 3 tava primeiros respirando. meses, e pros 3 primeiros meses da O Alice eu não dedo dormi. assim, ó, debaixo do Eu nariz ficava dele. só ligada, gente, que foi difícil, fase difícil. Medo e o mal súbito, né, que os médicos falam, até 8 meses a criança pode ter mal súbito. Eu não dormia não, gente, eu ficava preocupada. E depois, no final, agora, aí eu já entregava a mamadeira no berço agora, e eles mamam, eu nem vejo onde que tá a mamadeira. Mas Ó, quando eu estava criando os meus, pensa bem, eu costurava para fora para comprar roupa e sapato para os meninos. Eu pegava de 2 a 2 e ia no centro da cidade para comprar, eles escolhiam o pano. Oh, meu Deus, não tinha roupa pronta naquela época, eu tinha que fazer, né? Então, as meninas que escolhiam, os homens não, eu mesmo escolhia e fazia. Mas para comprar sapato, as coisas assim para eles, eu levava de 2 a 2, que era de ônibus. E voltava de ônibus. A história da Dona Zezé dá um livro, né? Dá um livro que eu gostaria de ler. Eu também. Meu Deus, eu sei disso. Toda vez que eu venho aqui, ela conta um pedacinho da experiência. história dela pra mim. É. quando você olha assim para a história da mãe Zezé, quando a gente fala de mulher guerreira, de mulher poderosa em Deus, né? Ela trabalhava, ela mesma cuidava das crianças, ela cuidava da casa, da igreja, do marido e trabalhava para fora. Não, e ela cuidava da igreja mesmo, gente, porque era o ciclo de oração, era por conta dela, o departamento infantil era por conta dela. E departamento infantil, né, irmã Zezé? Cozinha. Na realidade, assim, eu paro e penso, eu acho a minha rotina puxada. Eu imagino da senhora com 11 filhos, e a época dela também é totalmente diferente da nossa, né? Porque na época da irmã Zezé, fralda... Né, irmã Zezé? Tinha que ter muito varal, né? Tinha que parar Eu pegava, já tinha um balde com sabão. com sabão. Aí eu juntava as fraldas de tarde, tirava a sujeira, dava uma esfregada, jogava dentro daquele De molho, né? de molho. Já, mas não tinha nada não, era só de molho. No outro dia levantava, botava aquelas fraldas
para enxugar e fazer o mesmo com as outras. Da noite. Nossa. Eu também fui criada com fralda de pano, né? Calça plástica, depois tinha aquelas calças... Eu nem de plástico eu tinha. Tinha aquela calça plástica, não, porque na minha época ainda já tinha aquelas calças plásticas. Mas eu acho que, né, o tempo, algumas coisas foram facilitadas também, né? A fralda descartável, algumas coisas facilitaram, né? A modernidade, o tempo vai trazendo algumas coisas que vai facilitando a vida das mães. E o que puder facilitar é bom. É bem-vindo. É bem-vindo. É bem-vindo. Gente, agora nós vamos, né, tomar café, já vamos caminhar para o encerramento, nós não temos mais tempo. Vamos tomar café, irmã Zezé? Vamos. Vamos tomar café, vamos orar para todas as mães, irmã Zezé, a senhora ora para nós, para a gente poder encerrar? Glorificado é o teu nome, Senhor. Sim, Jesus. Pai, nós te adoramos, porque o Senhor é bom, maravilhoso, santo e puro. Papai, nós estamos aqui, as irmãs estão aqui na minha casa, meus filhos, netos, glória a Deus. Estou muito feliz com este dia, Senhor. Dá-nos força, coragem e amor para os nossos filhos, netos e bisnetos. Amém. Pai, ser conosco a cada instante da nossa Em vida. nome de Jesus. Abençoa este alimento, papai querido, que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém.